Olá, bem-vindos a mais um podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Para quem não sabe, nós somos do Canadá para Brasileiros. Se você está chegando... eu mudei o... Você mudou. Nós somos irmãos. Para quem não sabe, nós somos irmãos e moramos na costa oeste do Canadá. O Caio já há 14 anos, correto, Caio? 14? 12. 12? 12 e meio. E eu há 11 anos. É. Então... E se você está chegando agora, esse é o primeiro podcast que você ouve do Canadá para Brasileiros, você chegou no canal certo. Por quê? O Canadá para Brasileiros existe há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos a gente ajuda brasileiros a virem para o Canadá. A gente tem uma comunidade no Facebook que está chegando a quase 400 mil seguidores. E esse podcast aqui é um menino de 6 anos de idade. A gente grava ele desde 2010. No final de 2010 a gente começou a gravar esse podcast e a gente está na edição 105. Então, bem-vindos ao Canadá para Brasileiros, se você é o primeiro podcast que você está nos acompanhando. Então, Caio, antes da gente ir para o tema principal, que é bastante interessante, que a gente vai falar sobre mudanças na imigração, o que isso muda para você, o que isso muda no seu plano no Canadá. Eu preciso dar 2 avisos. Pode dar os 2 avisos? Pode. Caio? No dia 5 de dezembro de 2016, segunda-feira, a gente vai abrir inscrições para a nossa área VIP. Para quem não sabe, a gente tem uma área restrita a assinantes, com guia sobre como você vir para o Canadá, como você escolher uma faculdade no Canadá, como você procurar por trabalho. Além disso, você tem acesso a uma comunidade privada no Facebook em que você pode trocar informações. A gente participa. Extenso material sobre imigração também. Extenso material sobre imigração. Então, se você tiver interesse, basta entrar no endereço planocanadá.com, não tem o BR, é planocanadá.com, coloca o seu nome e o seu e-mail que o Caio vai mandar um e-mail para você no dia 5 de dezembro com o link para a assinatura. Sim, inclusive eu estou preparando um guia que eu vou mandar, inclusive para quem tiver cadastrado nessa lista, eu estou finalizando um guia bem interessante sobre imigração que eu vou estar mandando provavelmente na semana que vem. E essa é uma oportunidade única, para vocês terem uma ideia, a gente está quase no final do ano, a gente só abriu em 3 semanas de 2016 a abertura para a área VIP. Então essa vai ser certamente quarta e última semana que a gente vai abrir inscrições, ou quarta e última vez que a gente vai abrir inscrições no ano. Então é uma grande oportunidade para você ser assinante VIP. E o segundo aviso é que é no final desse podcast, então você tem que ouvir a gente, assistir até o final. A gente vai falar sobre uma promoção relâmpago que está relacionado a vir para o Canadá, imigração para o Canadá. Eu não vou adiantar. Pode adiantar? Pode. A área VIP, né? A gente pode adiantar o que é, cara? Pode, a gente vai dar detalhes no final, sim, mas sim. A gente vai estar sorteando, assim como a gente fez na inscrição passada, a gente vai estar sorteando 3 assinaturas para a área VIP. Então a gente vai passar mais detalhes sobre esse sorteio no final do podcast. E agora, rapidamente, antes da gente falar o que muda na imigração e o que muda para você no seu plano Canadá, vou dar um recado aqui bem rápido, Caio. Você permite eu passar um recado bem rapidinho aqui? Permito, bem rapidinho. Eu gostaria de parabenizar alguns assinantes da área VIP que tiveram o visto aprovado, já estão com o plano Canadá bem adiantado, já estão com viagem marcada para chegar aqui no Canadá ou no final do ano ou no começo agora de 2017. Então eu só vou falar o primeiro nome e vou falar a data que a pessoa... Tem o sobrenome aqui. Vou riscar o sobrenome aqui, que não pode falar o sobrenome, né? Então o Frederico, ele postou no dia 17 de outubro. O Frederico, ele está vindo para Vancouver no dia 17 de outubro. Se você é assinante da área VIP, vai no post do dia 17 de outubro que você tem o timeline, a descrição passo a passo de como que foi o plano Canadá do Frederico. Então parabéns, Frederico, aí por já estar chegando em Vancouver. O Pedro também postou no dia 13 de outubro. Ele pode falar a cidade que ele é, cara? Acho que não tem problema. Pode. Pedro de Salvador, na Bahia, nossa primeira capital brasileira. Um abraço pro Pedro. Chega no dia 4 de janeiro, né? No 4 de janeiro ele está chegando aqui no Canadá. Aí tem o Silvano, você até riscou o sobrenome, senão eu ia falar o sobrenome dele, né? Silvano chega no dia 28 de dezembro, ou seja, ele vai passar quase o Natal no avião, né, cara? É uma longa viagem, né? O Silvano postou toda a timeline, o roteiro dele para chegar no Canadá num post na nossa área privada, né, da área VIP, no dia 6 de outubro.
E por fim, a Letícia, até vou riscar o sobrenome aqui para não, né, preservar a identidade dela, né? Tô riscando bem aqui, ó, nem dá mais para ver aqui, cara. Agora é com a mesa, né? Ah, só pode ver, ó, risquei aqui, ó. A Letícia, no dia 5 de outubro, ela postou toda também a história dela, de como que ela, passo a passo, até marcar a viagem, e ela deixou uma mensagem super simpática, uma linha, 2 linhas, eu vou ler rapidamente antes de ir pro tema principal, que é: agradecimentos especiais ao Caio e ao Guilherme por todo o trabalho de apoio, instrução, encorajamento, pesquisa, etc. Vocês são show. Valeu, Letícia. Obrigado. Valeu mesmo. Tenho provas, ela colocou em parênteses, e convicção de que o nosso projeto Canadá ainda estaria no sonho sem a área VIP do Canadá para brasileiros. Então, Letícia, muito obrigado. Quem quiser ver a história da Letícia, quem for assinante VIP, basta ir no dia 5 de outubro na nossa comunidade. Então, Caio, vamos lá. Vamos pro prato principal agora. A gente já pegou, né, o saladinha, entrada, agora vamos pro prato principal. Para quem não sabe, a imigração canadense tem um processo federal que chama Express Entry. Chama Express exatamente porque ele quer ser rápido, né? Express. Ele processa de forma expressa o pedido de imigração. E é verdade, eu quando migrei para o Canadá eu esperei 3 anos. Atualmente, em poucos meses, a pessoa consegue imigrar. 6 a 10 meses, o processo já está praticamente finalizado. E sabe o que é interessante do Express Entry? Até para quem está entrando no tema agora, é que ele é online. Você coloca o seu perfil online, faz tudo. É gratuito, você não precisa pagar. Você não precisa pagar. E o seu perfil você soma um determinado número de pontos, dependendo da sua nível, escolaridade, experiência de trabalho, se você fala inglês, se você fala francês, você soma um determinado ponto. E aí eles chamam os candidatos, é que nem vestibular, parece que no vestibular, né? Quem somou as notas maiores tem uma nota de corte, eles chamam quem está acima ou na nota de corte. E essa nota de corte ela vai variando um pouco. A cada 15 dias. A cada 15, 20 dias ela vai variando. Eu sempre quando eu explico, eu comparo a um vestibular, né? Só que é um vestibular que tem uma chamada a cada 15 dias. A cada 15 dias estão chamando o candidato e dando a nota de corte. Então, esse eu acho que é o maior resumo que a gente pode fazer do Express Entry, né? Explicar assim de forma geral, né? E o que é novo no Express Entry? A gente estava falando de pontos. E aí que veio a mudança. Então, cara, vamos já passar para a mudança? Sim, vamos. Que inclusive já entraram em vigor, porque esse podcast que a gente está gravando vai ao ar provavelmente por volta aí do dia 22. E essas alterações já entraram no dia 19. Então já está válido. Já está válido. Então, e o interessante a gente vai falar das 2 principais mudanças que tem relacionado à pontuação. Sim. A primeira mudança é pontos para quem estudou no Canadá, mais pontos para quem estudou no Canadá. Então eles dividem esses pontos em 2 categorias. Você recebe 15 pontos extras agora no Express Entry se você fez 1 ano ou 2 anos de diploma ou certificado aqui no Canadá. Ou seja, se você fez um college aqui no Canadá. Ou, e aí que é interessante, 30 pontos se você foi para 3 anos. Você faz um bacharelado de 3 anos ou mestrado e doutorado. Você ganha 30 pontos. 30 pontos, né? 30 pontos e... tanto os 15 pontos e 30 pontos são instituições públicas ou instituições privadas que têm até 50% de fundos vindo públicos. Mas a gente poderia dizer 15, 30 pontos se você estuda em uma instituição pública aqui no Canadá. Esse acho que foi uma das alterações mais esperadas e mais requisitadas nos últimos anos, desde que o governo liberal assumiu e começou a planejar as mudanças no Express Entry. Essa era uma das coisas mais esperadas de dar pontuação para quem veio estudar no Canadá. Nada mais justo. Nada mais justo. Uma pessoa que saiu do Brasil falou, não, eu vou fazer faculdade no Canadá. E aí uma primeira observação, até para as pessoas se situarem, principalmente quem está chegando agora nesse assunto, 15 pontos ou 30 pontos, parece até uma quantidade de pontos muito grande, mas a gente estava até antes de gravar o podcast analisando as notas de corte. E o que você vê que se você der às vezes 30 pontos ou 15 pontos para as pessoas que fizeram
a quantidade de pessoas que conseguem ser aprovadas para imigração aumenta bastante. A gente vai fazer uma análise bem detalhada no próximo podcast, que era isso que a gente estava conversando hoje de manhã. Vai ser bem detalhado, pegando todos esses pontos, comparando todos os números, realmente explicando todos os detalhes do Express Entry, pontuação, tudo. Agora, o que a gente pode dizer disso, que você falou assim, 15, 30 pontos, às vezes pode parecer pouco, só que faz uma diferença muito grande. Só que o interessante também disso, o que é bom observar, é que essas pessoas que ganharam 15 pontos ou 30 pontos, elas provavelmente também vão ganhar mais pontos porque elas vão estudar. Porque se a pessoa veio fazer faculdade aqui, ela vai ganhar os 15 pontos ou 30 pontos pela faculdade e depois ela vai com a permissão de trabalho depois do college, já vai ganhar mais de 40, 60 pontos, né, dependendo do perfil. Então que negócio, isso daí ele vem a somar aí mais de 50 pontos, no final das contas, junto com a experiência de trabalho dela no Canadá. E isso é uma diferença que, no final das contas, para quem acompanha as notas de cortes, sabe que 50 pontos faz muita diferença. É porque quem faz faculdade vai trabalhar no Canadá. Sim. Porque o visto de estudante, ele permite trabalhar durante e, em alguns casos, também trabalhar pós a graduação. Sim. Então, como o cara está dizendo, naturalmente não vão ser só os 15 pontos que você vai ganhar, você também vai ganhar pela experiência de trabalho no Canadá. Sim, consequentemente, esse tipo de perfil que veio aqui estudar, ele também vai ganhar depois. Vai dar um salto de pelo menos 50 pontos, né? Dependendo se ele fez 3 anos ou 2 anos de faculdade. Né? Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma notícia espetacular, excelente, principalmente para quem está fazendo faculdade no Canadá. E é curioso que às vezes eu vi umas pessoas até no Facebook comentando: poxa, só isso de novidade? A verdade é que faz uma década que a gente cobre a imigração canadense e que eu me lembro, essa é a primeira vez que a imigração flexibiliza, dá mais pontos. Porque o que a gente viu na tendência nos últimos 10 anos é que a imigração ela foi restringindo e colocando mais regras, exigindo mais pontos. Né? Foi esquecendo essas pessoas que vinham estudar aqui. Exatamente. Tudo bem que teve, se bem que o Post-Graduation Work Permit desde 2005 já existe. Mas tinha umas regras diferentes. Mas realmente depois teve aquela coisa só de limitar por profissão. Só determinadas profissões. Agora chegou no ponto que parece que a tendência agora, pela primeira vez a gente vê uma tendência de flexibilizar a regra. Então a notícia é muito boa. Se você colocar no contexto da imigração dos últimos anos, é uma notícia excelente, sem dúvida nenhuma. Estamos cortando grama aqui, não sei se está pegando muito no som, mas... Eles cortam grama todo dia, até quando está chovendo, até quando está nevando eles cortam grama aqui. A eficiência do jardineiro aqui no Canadá, se estiver nevando ele está passando a máquina em cima da grama. Caio, antes da gente ir para o nosso intervalo, vamos falar do ponto polêmico. Polêmico entre aspas, né? Que a gente vai explicar, as pessoas vão ver que não é tão polêmico assim. Ou vamos para o intervalo, porque já deu 12 minutos, daí a gente... pede para o cara parar de cortar grama. Vamos ver se ele para. E daí a gente comenta sobre a mudança mais polêmica que teve aí, que deixou algumas pessoas chateadas, outras felizes. Então até o próximo bloco. Então. Você está ouvindo o podcast do Canadá para Brasileiros. Logo após o término desse episódio, visite o endereço www.planocanadá.com e receba conteúdos exclusivos sobre imigração, trabalho e estudos no Canadá. Continue ouvindo agora o podcast com o Caio e Guilherme. Então vamos pro segundo bloco e agora a gente vai... jogou uma pedra no... pode ver que parou o barulho. Parou. Não, imagina, o pessoal vai achar que eu sou violento, tá? Imagina, eu não mato nem mosca. Não, às vezes aranha. Fala, não mata aranha, ela come mosquito, né? Até chego nisso, né? Então vamos falar sobre a segunda mais importante mudança que aconteceu agora, é a mudança de pontos para oferta de trabalho. Antes da mudança, se você tivesse uma oferta de trabalho aprovada, ou seja, com aquela sigla LMA, que eles fazem uma pesquisa de mercado, vê se não tem nenhum canadense ou um imigrante que também está procurando pela mesma vaga. Se não tem, eles aprovam e você pode ter a oferta de trabalho. Né? Assim, resumindo também, 3 linhas. Sim, né? Então a oferta de trabalho antes, aprovada, dava 600 pontos. No Express Entry. Dependente da vaga, dependente de qualquer coisa. Depende de qualquer coisa. Você tinha um LMA aprovado, você ganhava 600 pontos. Eles mudaram, acabou os 600 pontos e agora tem 2 níveis, 200 pontos e 50 pontos.
200 pontos é para candidatos com oferta que eles falam NOC 00, que é para profissões de senior manager. Eu acho que no Brasil seria o quê? Diretoria? Seria Sim, alta gerência? Eu não sei qual que é vice-presidente de uma empresa, alguma coisa assim. São realmente ocupações realmente em níveis mais altos numa empresa, governo também. E é importante, essa definição é importante, porque os 200 pontos é só para aquele grupo que tem o NOC 0, começa com 00. Então precisa ficar bem atento. O que eu acredito que é a minoria das pessoas que vão entrar nessa faixa dos 200 pontos. Daí a gente tem essa segunda camada de 50 pontos. Caio, antes de ir para 50, eu dei uma pesquisada no site da imigração e eu estava vendo a definição do que é o NOC 00, o que são profissões de senior management. Eu até conversei com a minha esposa, que trabalha numa empresa grande. Ela falou que senior manager é o cara que define as diretrizes da empresa e passa as diretrizes para os managers, para os gerentes. Sim, então o cara realmente que ele está definindo o rumo da empresa. É importante que as pessoas não confundam isso com manager. Não é gerente, é algo acima disso. Por isso que eu até falei, vai ser uma fatia, poucas pessoas vão conseguir esses 200 pontos. A maioria das pessoas que, na verdade, eles vão substituir os 600 pontos, a intenção deles é substituir aqueles 600 pontos com o quê? Com esses 50 pontos. Aí que vai a grande maioria das pessoas que estavam obtendo o LMA. Que vai cair nessa faixa 50 pontos para qualquer outra profissão, gerente ou não gerente, dependente da área, tudo, vai entrar nessa faixa dos 50 pontos. Então, Caio, eu perguntei para você, isso daí é uma melhora ou uma piora? Porque antes eles davam 600 pontos, agora eles dão 50 para profissões abaixo de senior management, ou 200 pontos se você está no topo da empresa. Né? Qual que é a vantagem dessa nova regra? Porque a questão é a seguinte, eu vou falar assim, baseado nos 50 pontos, porque para ser bem sincero, a 98% das pessoas vão cair nessa questão dos 50 pontos. Então, você tinha 600 pontos e agora você passa a ter 50 pontos. Ou seja, você não tem a garantia mais da imigração. Porque aqueles 600 pontos, garantia. Você tinha era mais oferta, nota de a oferta de emprego, LMA, bum, você já estava, era só esperar o convite. Independente do seu perfil. Independente do perfil. Independente se eu não sei falar inglês direito. Exatamente, independente se você não sabe falar inglês direito. Então, o que estava acontecendo, isso a gente também, no próximo podcast, a gente vai analisar profundamente isso. A gente vai ir mais profundo nessa questão, mas a questão é a seguinte, tinha muita gente no Express Entry que não tinha um perfil muito bom, ou seja, tinha uma nota baixa, e a pessoa conseguiu os 600 pontos e migrou. Por outro lado, tinha muita gente com um perfil bem melhor do que essa pessoa e que não conseguiu o convite porque não tinha nota suficiente. Então esses 600 pontos, ele estava dividindo muito essa questão. Tem muita gente, inclusive, isso está no relatório, muita gente na parte de comida, restaurante, cozinheiros que estavam recebendo 600 pontos, mas que eles tinham uma nota muito baixa. Se eles, sem os 600 pontos, eles estavam com uma nota muito baixa. Então tinha muita gente nesse perfil recebendo o convite para migrar. O que eles fizeram vamos balancear isso. Dar uma balanceada. Né? Dá preferência para quem vem e faz uma faculdade, já tem uma faculdade no Brasil, estuda inglês, fez ou aquela pessoa, só assim, atualmente a nota de corte está em 470. Né? Tem muita gente, a gente conhece muita gente que está na faixa dos 400, 420, entendeu? Então se a pessoa já tem uma pontuação boa no Express Entry e a pessoa recebe os 50 pontos, isso já ajuda ela a conseguir migrar. Ou seja, é uma pessoa que tinha um perfil bom e ainda tem uma oferta de emprego. Aí você pode migrar. O que eles querem evitar é aquela pessoa que não tem um perfil bom e que está imigrando. Entendeu? E também você entra eu tô meio que entrando muito na questão do próximo podcast, porque a gente vai bem a fundo nisso. Sim. Mas também entra na questão de profissão. Tinha muita gente, se não me engano 16% as pessoas relacionadas à parte de comidas, cozinheiros ou nessa parte de alimentação, food manager, essas coisas. 16% das pessoas que receberam o LME estavam nessa categoria. E o que acontecia um pessoal que
das 10 profissões mais chamadas no Express Entry, essa era a que chamou mais gente e é a que tinha o income, o salário mais baixo. Ou seja, como que o governo como é que ele estava pensando? Bom, a gente está dando a imigração para quem não tem uma pontuação boa no Express Entry e que também vai chegar aqui e não vai receber tanto, entendeu? Não vai contribuir com o imposto. Então eles falam assim, não, a gente precisa mudar isso. Dá uma balanceada. A gente precisa dar uma balanceada. Esses 600 pontos tá matando os perfis bons que tem os outros candidatos, né? E até no nosso fórum teve pessoas que já tinham oferta de trabalho, acharam que ia receber os 600 pontos e depois estavam chateadas, né? Mas a verdade é o seguinte, se você tem os 50 pontos, nem vou contar os 200 pontos de Senior Manager, se você tem 50 pontos, se você fez faculdade no Canadá, você tem experiência de trabalho, muito provavelmente você está acima da nota de corte. Eu acho que o fato de você receber um LMA hoje em dia, mesmo que você vai ter 50 pontos, já é uma grande vantagem, porque você pode trabalhar no Canadá. Entendeu? Aí você tem que passar a ver a coisa um pouco mais a longo prazo. É o que eu até comentei com um dos nossos assinantes VIPs, que ele tem um LMA, está aprovado, pronto para entrar no Express Entry, ganhar os 600 pontos. Mas daí, lógico, ele não estava feliz com a notícia, porque ele perdeu 550 pontos. E não tem mais aquela garantia, mas foi o que eu falei para ele. Eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, você está com a faca e o queijo na mão. Porque você tem um LMA de uma empresa... pronto para trabalhar numa empresa, ele está indo para Calgary, trabalhar numa empresa, bom, você já está com visto de trabalho, você vai estar no Canadá e o visto de trabalho de 2, 3 anos você pode ter, e você pode ir para um processo provincial e ganhar os 600 não é o fim do mundo. É extremamente importante ter ainda vale muito a LMA, não só, as pessoas não podem se restringir só, eu tenho LMA, eu só vou ganhar 50 pontos agora, não, você tendo um LMA, você pode trabalhar numa empresa no Canadá e isso vai te abrir muitas portas. E pode fazer com que você atrase um pouco o seu plano de imigração, mas você ainda continua realmente na direção correta. Eu consigo entender o lado negativo, porque imagina, se você tá no Brasil, você conseguiu o LMA, você tá assim, 600 pontos, acabou, né? Eu já vou emigrar. E daí vem esse balde de água fria, assim, mas o ponto é o seguinte, não é o fim do mundo e foi o que eu falei, inclusive pra ele, eu falei assim, você tá melhor do que a 98% das pessoas ainda, mesmo com essa redução de 550 pontos. Eu acho que se você resumir essa notícia, essas mudanças, é que se você veio para o Canadá fazer faculdade, sabe o que a imigração está fazendo? Tá dando preferência para você, está colocando você com maiores chances da pessoa que está no Brasil. Sim, Então essa é uma excelente notícia para você que veio para o Canadá, para você que falou assim, não, eu não vou ficar só tentando no Brasil, eu vou para o Canadá, vou fazer uma faculdade, vou com a minha família, vou com minha esposa, com meu esposo, vou para o Canadá, vou gastar meu dinheiro, fazer uma faculdade, começar a trabalhar no Canadá, ter experiência no Canadá. Se você é esse perfil, essas mudanças vão te beneficiar, porque elas estão te colocando quase que numa categoria acima da pessoa que está fora do Canadá, que não decidiu arriscar assim como você. Então, se você vê sob essa ótica, é uma ótima notícia. O Canadá está dando realmente pela primeira vez total preferência para quem veio para o Canadá, para quem já está no Canadá. E, por um lado, a gente teve essas pessoas que têm o LMA, a oferta de emprego, e perderam esses 550 pontos. Não 600, né? Porque agora ganha 50, então você perde 550. Só que por outro lado, a gente tem muito assinante VIP que já está aqui no Canadá e que está feliz da vida. Porque a pessoa já está terminando o college, ou já terminou, já está trabalhando, ou tá, mesmo que esteja iniciando, você fala, bom, então eu vou ganhar mais pontos. Se eu já tinha feito meu plano Canadá nisso, e eu já estava apostando nisso, então agora com esse ponto extra ainda pode ajudar mais ainda. E essa pessoa está mais feliz ainda que ela vê aquele estrangeiro que nunca veio para o Canadá, que pode receber 600 pontos por uma oferta de trabalho, ele não vai passar mais na minha frente porque não tem mais 600 pontos. Porque eu vou ganhar mais ponto, porque eu estou no Canadá fazendo faculdade, eu vou ganhar ponto pela faculdade, eu vou ganhar ponto inclusive pelo job offer, né, se eu tiver uma oferta de trabalho. Eu acho que isso daí dá um alívio. Dá um alívio, aqui no exatamente, Canadá. Porque a pessoa também que está aqui no Canadá vem fazer faculdade, provavelmente ela tem uma nota melhor no inglês, provavelmente, né, consequentemente, naturalmente, provavelmente ela vai ter um nível melhor no inglês. Então não vai ficar aquele negócio de que... Imagina só, a pessoa veio pra cá, fez 2 anos de college, estudou, trabalhou, não sei o que, aí a pessoa não consegue
uma nota o suficiente, ou tem uma pessoa no Brasil que ou qualquer país do mundo, não tô falando só de brasileiro, qualquer país do mundo, aí tem uma pessoa no país de origem dela que tem um inglês básico, que tem só um colégio, sei lá, não fez faculdade, não fez faculdade, nada, e a pessoa ganha 600 pontos e passa na frente de todo mundo. Porque ela teve uma oferta de uma empresa canadense aprovada. Acabou o que faz sentido. Então, foi que eu até comentei naquele post. Eu entendo a frustração, mas daí depois que eu expliquei, eu passei um PDF também pra ele, ele falou assim, não, assim, agora eu entendi, realmente, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. É porque eu até gostaria, Caio, antes de terminar o podcast, comentar uma frase que eu sempre comento com os assinantes, que por trás de toda essa pontuação, essa mágica dos pontos aí, existe um perfil que a imigração quer. Sim. Porque no final das contas, a gente fica somando ponto aqui, pô, o pessoal às vezes fica debatendo pontuação do Express Entry, mas a verdade é a seguinte, por trás da pontuação existe um perfil que o Canadá quer. Sim. E com essa mudança ficou mais claro ainda qual é esse perfil. Sim. Eu diria, Caio, que tem pelo menos 2 perfis que o Canadá vai dar preferência. Um que é um profissional qualificado, de alta gerência, diretoria, Sim. que tem uma oferta de trabalho, porque se você recebe 200 pontos, provavelmente você já está 200 pontos. acima da nota de corte. Né? Só uma observação sobre esses 200 pontos. A verdade sobre esses 200 pontos é que a pessoa que está nesse perfil, que ganhou 200 pontos e vai ser vice-presidente de uma empresa ou um cargo alto, essa pessoa provavelmente ela não precisa tanto desses 200 pontos. Porque ela já deve ter inglês avançado. Ela já tem um human capital alto na pontuação dela, ela já tem uma pontuação boa. É lógico que eles querem garantir que essa pessoa tenha. 200 pontos garante. O que eles querem dizer com 200 pontos esse tipo de profissional a gente quer garantir que ele vai vir pro Canadá. Como é que a gente pode garantir, falar assim, ó, esse cara tem que estar aqui? É com pontuação, eles não podem chegar e falar assim, não, pode vir. Não, eles têm que trabalhar com a pontuação. O 200 pontos significa assim, ó, é garantido. Sim. Agora, só uma observação que eu acho que a gente esqueceu de falar. Antes, os 600 pontos era dado para quem tinha um convite da província ou o LMA, uma aprovação de uma oferta de emprego. Oferta de trabalho. Agora, a única forma de você ganhar 600 pontos é com o convite de uma província. Então isso continua, isso não mudou. Você tem que estar aqui. Eu acho que a gente estava esquecendo de falar isso. Eu tinha certeza que alguém ia comentar aí nos comentários. Comentar nos comentários. Tudo bem. Eu entendi. Isso que é importante. Então, os 600 pontos ainda continua para quem tem um convite de uma província. O que isso significa também que o governo continua dando autonomia para as províncias. Que assim, ó. Que é bom, né? O federal tá assim, ó. Você é a província de Alberta. Você chega e fala assim, ó. Caio, né? Eu sou imigração. Eu quero aquele candidato lá, porque tem um perfil bom para nossa província, tá atendendo as demandas nossas aqui. O governo está garantindo autonomia. Você pode dar os 600 pontos. Você pode dar os 600 pontos. O que isso eu acho que é interessante. É interessante, E vai de acordo com aquele negócio que o governo, nos últimos anos, até na época do conservador, falou: a gente quer dar mais autonomia para as províncias escolherem terem a oportunidade de escolher também os candidatos deles. Fazendo um asterisco aí no seu comentário, é que aqui no Canadá o setor de trabalho é provincial. Cada província coordena o setor de trabalho. Quando você tira uma autorização para trabalhar, é através de uma província. É o órgão provincial, não existe um órgão federal aqui no Brasil que é tudo federal. Então faz todo sentido que a província tenha essa carta, né, essa carta branca, esse autonomia, esse poder de selecionar, de poder dar os 600 pontos para um candidato que a província selecionar. Porque o que acontece também as províncias elas têm acesso a esse banco de dados de candidatos do Express Entry. Então as províncias elas podem navegar, ver os candidatos e vamos supor que a província está numa demanda de certo tipo de profissional. Ela pode procurar profissionais naquela área, não sei o que, ver o perfil da pessoa e pegar e emitir, a gente está convidando você a imigrar para essa província. Então isso é bem interessante. Sim. E os 600 pontos eles continuam para os convites provinciais. Então, Caio, aí voltando àquilo que a gente estava comentando, né? O primeiro perfil que ficou claro que a imigração quer é aquele profissional de alta gerência, que eles querem garantir, eles estão dando 200 pontos. E o perfil 2 é aquela pessoa que veio para o Canadá, que tem experiência de fazer uma faculdade no Canadá, experiência de trabalho no Canadá. Então ficou claro com essa mudança, ficou mais visível ainda com essa mudança que por trás de todas essas pontuações, esses debates sobre pontuação, a imigração está atrás de 2 perfis. Porque antes
Eles sempre falaram isso, eles falam assim, não, a gente... Também na época do governo conservador, e o liberal continuou com o mesmo discurso de que não, a gente quer incentivar as pessoas que vêm pro Canadá, elas têm que ter maior chance de migrar pro Canadá. Só que até então era muito esse negócio de palavra, né? E agora finalmente isso, não é nenhuma opinião nossa isso. Tá na estrutura isso do daí processo de imigração agora. Se você olhar o que o governo falou nos últimos anos, é exatamente isso. E agora eles começaram a ir nesse caminho. E o interessante dessas regras é que a gente vê que já tem um interesse aí do governo realmente dar oportunidade para quem vem estudar, e nada aí impede que a gente tenha algumas outras alterações no futuro também, que eu acho que essas primeiras mudanças elas sempre são mais conservadoras, e talvez a gente pode ver pro ano que vem alguma coisa, né? Sim, certamente acho que a imigração já deu uma indicação. Vai começar a fazer ajustes, né? Não tem, o Ex-Presidente, esse tipo de sistema de pontuação, você não pode fazer mudanças bruscas em muitas coisas. Você tem que fazer, eles pegaram 2 pontos aí que corrige essa parte, que a gente vai entrar no próximo podcast, a gente vai entrar bastante em detalhe nisso, mas corrige essa parte do perfil e oferta de emprego e dá mais ponto para estudante. E daí vamos ver nos próximos meses como é que vão as coisas. Normalmente eu acho que o governo espera aí 1 ano pelo menos para ver como é que foi o decorrer do ano. Mas eu acho que é isso. É isso, cara. Eu até gostaria de terminar comentando que se o pessoal que tiver curiosidade de ir no podcast 81, é de novembro de 2014, já faz 2 anos que a gente gravou. Como triplicar sua chance de imigração. É engraçado que esse podcast está parecendo que a gente está falando dos rumos da imigração para 2017. Eu acho que é engraçado, né? Permita-me aí falar de nós mesmos. Né? Esse podcast foi um podcast profético nosso, porque o que a gente comentou nesse podcast foi uma tendência que estava começando. Sim. E que agora se cristalizou por completo na imigração canadense. E eu acho que isso que é interessante, né? Que quem acompanha a gente já há um determinado tempo já se preparou e sabe o rumo que a imigração está tomando e como você se prepara para atender a esses requerimentos, né? Então é curioso que eu entrei lá, eu acho que é um dos podcasts mais populares que a gente tem, né? Milhares de pessoas já ouviram. E que toda hora que sai alguma coisa de imigração, eu falo, poxa, mas o podcast 81 a gente adiantou isso. Está atualizado ainda. Ele está super atualizado, apesar de que alguma coisa específica já possa ter mudado. Né? Então, Caio, vamos então agora, o pessoal está esperando para falar sobre a promoção, sobre o aviso da promoção. Antes de você falar a promoção, posso dar repetir o aviso? Que vai de acordo com a promoção, né? Que vai de acordo com a promoção, né? Então, no dia 5 de dezembro, segunda-feira, a gente vai abrir inscrições para a VIP do Canadá para brasileiros. Essa vai ser a última vez no ano, a 4ª vez no ano, a 4ª semana que a gente abre inscrições de 2016, ou seja, vai ser uma oportunidade única de você ser assinante VIP. Quem quiser receber o e-mail do Caio com o link para assinatura, basta ir no endereço planocanadá.com. E provavelmente vai ter um link abaixo desse vídeo. Vai ter um link abaixo aqui. Então, Caio, para fechar, qual é a promoção, qual é a novidade? A gente vai repetir a promoção no podcast passado, da inscrição passada, que a pessoa responde no vídeo, aqui abaixo desse vídeo no YouTube, ou nos comentários do blog, a seguinte pergunta: por que eu quero vir para o Canadá? Então a gente vai analisar a resposta. Agora só uma dica, isso que a gente estava até discutindo um pouco antes. Na inscrição passada, a gente selecionou 3 pessoas, e essas 3 pessoas elas tinham feito vídeos respondendo a essa pergunta. Então, teve gente que falou assim, só foi vídeo, não sei o quê. A gente quer deixar em aberto ainda. Você pode mandar vídeo ou texto, mas o vídeo tem uma observação, que se for um vídeo legal, você vê que a pessoa se dedicou para fazer, é lógico que a gente considera mais. Sabe por quê, Caio? Teve um dos vídeos que venceu a promoção passada que a nossa mãe se emocionou em assistir. E não teve nenhum texto que ela chorou lendo o texto. Agora esse vídeo, ela ficou emocionada de assistir o vídeo. E é claro que ele tinha que ganhar a promoção. Sim. Quem emocionar a nossa mãe já ganhou a promoção. Teve uma pessoa que fez um videoclipe com música, alterou a letra das músicas com o nosso nome. Fantástico. Foi assim. A pessoa fez uma menina super talentosa, ela fez uma música famosa colocando a letra do Canadá para brasileiros. Como que a gente não vai dar? Como que a gente vai preferir um
um texto frente a um... As pessoas são muito criativas. O pessoal no Brasil é muito criativo. Isso daí nos incentiva mais a cada vez mais. Porque eu acho que a missão do Canadá Brasileiros é mudar a demografia, os dados demográficos aqui do Canadá. A gente quer ter uma comunidade brasileira grande aqui. Porque olha só, Caio, tem comunidade indiana grande, chinesa grande, iraniana, etc., coreana, japonesa. E a gente quer que tenha uma comunidade brasileira grande aqui, né? Como o brasileiro é criativo, né? Quando a gente vê essas... né? Como o brasileiro é talentoso, né? Eu adorei. A gente gostou bastante. Então por isso que a gente acabou selecionando vídeos, mas a gente quer deixar aberto ainda. Vai de você aí, se você quiser também escrever ou mandar um vídeo. De repente não tem muito vídeo dessa vez, porque o número de vídeo também não teve tanto, mas o que teve foi bem legal. Então assim, Caio, uma pergunta pra terminar. Posso fazer uma pergunta pra terminar? Não, peraí. A gente precisa falar ainda. Não, isso é importante. Porque até a gente teve que corrigir no meio do caminho no podcast passado, na inscrição passada. Que a gente vai estar analisando tudo isso, as perguntas, tudo, para quem enviar esse comentário até o dia 30. 30 de novembro. 30 de novembro. 2016. Só que 30 de novembro a gente já vai ter publicado o podcast seguinte, o podcast 106. Então a gente não vai divulgar no podcast 106, a gente vai divulgar via e-mail ou Facebook, quem ganhou e tal, porque não vai dar tempo, a gente quer dar mais tempo para as pessoas enviarem. Então a gente não quer dar só 3, 4 dias, porque a gente vai gravar já o podcast 106 daqui a pouco. Então. Caio, mas eu tenho uma pergunta pra te fazer a respeito dessa promoção que você estava comentando aqui. Eu conheço a cara do Guilherme. Na promoção passada, um dos vencedores foi uma menina super talentosa que fez um clipe de uma música famosa, mudou a letra e falou do Canadá para brasileiros, da área VIP, etc. Né? Falou, acho que até mencionou o nosso nome e tal. Né? Claro que ela ganhou, né? A pergunta é, então essa é a dica, quem gravar um videoclipe de uma música famosa mudando a letra e colocando Caio, Guilherme, Canadá para brasileiros, área VIP, Canadá, imigração, ganha. Mas daí perdeu a criatividade também do negócio, porque a gente já tá dando a gente já deu a letra, Caio, mas então eu pergunto para você, se eu for concorrer na promoção, você prefere rock, pop, heavy metal, funk ou hip hop? Funk e hip hop provavelmente não vou nem assistir. Não, peraí, cara. Se gravar um pancadão do Canadá para brasileiros. Pancadão. E se ficar bom? Aí você analisa. Se você gostar, eu confio no seu... Hip hop, funk, rap eu analiso. Se for um rock, ou um rock mais pesado, ou um pop, eu analiso também. Então vai dar uma dica pro pessoal que tá querendo gravar um clipe igual o que venceu. O Caio gosta de heavy metal. O Caio tinha uma banda de rock. Heavy metal ganha. 20 anos atrás, né, Guilherme? Mas você continua ouvindo rock, né? Raramente. Não? Nem heavy metal? Megadeth? Metallica? Depois que você tem 2 crianças, quando você tem um tempo livre, você quer o silêncio. O silêncio, né? É o silêncio. Então gravo... então tá bom, então. Mas eu acho que quem ouviu entendeu a dica, né? O Caio gosta de rock. Não, né? A dica a dica que a gente deu na inscrição passada, no sorteio passado, 3 pessoas ganharam, as 3 fizeram vídeos. Agora, não significa que a gente só vai escolher vídeo. Se tiver um texto ou não tiver de vídeo bom o suficiente, a gente, lógico, vai pro texto. Mas foi só uma dica. Sim. Fica a dica aí, aí você decide o que você vai escolher com a dica. Tá bom, cara. Então eu gravaria um pancadão do Canadá para brasileiros. Então pode gravar. Tá bom. O próximo podcast também vai ser bem interessante, que a gente vai entrar em números, uma análise mais profunda de toda a imigração, como é que tá, como é que foi, como é que tá sendo, como é que vai ser. Como você se preparar para a imigração em 2017. Sim, o que você precisa entender dessa questão de pontos. Vai ser um podcast bem interessante. Então é isso. Obrigado e até o próximo. Tchau.